Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, acompanhando o noticiário e especialmente uma entrevista ontem do ex-ministro Pedro Malan, que lança um livro nesse momento sobre economia e a situação econômica do país, nos faz preocupar cada vez mais com esse momento da campanha eleitoral, quando o país terá que escolher especialmente o presidente da República. Os nossos problemas na área econômica, o nosso modelo de economia, que tem sido apresentado pelos candidatos, estão diante dos olhos dos economistas que têm passagem pela atividade pública, completamente desconectado, uma vez que, fundamentalmente, na explicação dada por eles, mostra que a situação passa por uma decisão dos candidatos de ter que escolher verdadeiramente um caminho que, se exposto na campanha, com certeza não geraria votos e sim geraria prejuízo eleitoral. Mas o certo é que, nas considerações dos economistas, qualquer caminho diferente da realidade vai levar o país a continuar nesta falta de crescimento e sem condições de cumprir os compromissos e honrar os contratos que estão em andamento. Basta olhar para as questões da Previdência, onde unanimemente todos os economistas do país entendem que a reforma da Previdência precisa ser feita imediatamente, que já está atrasada há mais de 20 anos. E em todos os debates que você assiste, você não vê nenhum candidato abordar essa questão de que se vai fazer a reforma, de que se não vai fazer, quais são os planos para atuar com esta situação, principalmente com relação ao envelhecimento da população. Hoje assistimos também no noticiário nacional que a China, que adotou por mais de 40 anos um controle de natalidade, no final desses 40 anos, chegou à conclusão e está reformando agora as leis civis, no sentido de paralisar essa questão do controle de natalidade, porque a China, que tem 1,3 bilhão de pessoas, já viu que a sua população está envelhecendo e que não há renovação satisfatória para poder manter a população dentro do patamar de desenvolvimento que eles projetaram, que eles estão conseguindo em termos de desenvolvimento econômico. Então, senhor presidente e senhores deputados, nos assusta ver que, na busca e na hora de buscar uma alternativa para o país, os nossos candidatos estão passando uma imagem que ainda não é a imagem necessária para gerar confiança, principalmente na área econômica no exterior, e garantir o interesse do capital de vir para o país a fim de fazer investimentos, tanto na área econômica, como na área de saneamento, como em todo o segmento de crescimento do nosso país. E isso, evidentemente, causa esse alvoroço
que tem causado com o crescimento do dólar já acima de R$4, com possibilidades de até o final do ano chegar em R$5. Veja que essa movimentação, esse descrédito, essa falta de uma autoridade política, de um candidato entre os candidatos que nós estamos vendo, tratar dos assuntos de interesse da economia brasileira com a devida seriedade e a devida importância, está tendo esse reflexo que com certeza será prejudicial ao crescimento econômico. O país não tem possibilidade, não suportaria mais uma administração de 4 anos sem medidas, sem decisões administrativas e econômicas que faça a recuperação da economia. Não é possível nenhum país do mundo tratar a sua economia com tanto descaso, com tanta falta de objetividade e com tanta falta de clareza diante de um processo eleitoral. Nós lamentamos profundamente e estamos vendo que, ao finalizar vários governos estaduais, ao finalizar o governo do presidente Temer, nós estamos podendo ver o resultado dessas administrações. E no Brasil, de 27 estados, só 5 estados estão salvos do desastre administrativo, o desastre da responsabilidade fiscal. Então não dá para você ter um país com 27 estados e apenas 5 desses estados se adequaram ou estão dentro da realidade da economia e do desenvolvimento do país. Partindo do princípio que o próprio governo federal se encontra totalmente desorganizado, totalmente sem rumo na política econômica, na política de desenvolvimento e sufocando os estados e permitindo com que essa crise avassaladora prejudique frontalmente os estados. E hoje eu vi aqui vários deputados falando da questão da violência. E nós precisamos observar que a questão da violência, ela não é a violência que está dentro do limite dos estados, porque os estados devem cuidar e cuidam da segurança comum, e o nosso país está assolado da segurança do crime organizado, do tráfico de drogas, que esse deve ser tomado conta pelo governo federal, uma vez que não é possível o que o PCC faz dos presídios, o que o crime organizado e o tráfico de drogas estão fazendo no Brasil. Isso vem a ser responsabilizado qualquer governador de estado, porque está além da possibilidade de um estado conter esse tipo de onda de crime, esse tipo de uso da criminalidade. Não há estrutura nenhuma que dá conta disso, até porque um estado como o Espírito Santo, um estado considerado calmo, um estado considerado sem problemas de violência no nível de Rio de Janeiro, dos grandes centros, como vai agir diante do crime organizado, do tráfico de drogas? Nós estamos assistindo aqui no Espírito Santo já fechamento de bairros, fechamento de lojas, através do crime organizado. Agora, esse pessoal do crime organizado não age aqui dentro do Espírito Santo, eles não são formados aqui. Eles são formados por dentro dos presídios, por a facção, que hoje tem 2, 3 facções dentro dos presídios, através do financiamento da droga e através da infiltração de armas dentro do país pelas fronteiras. Qual estado, qual governador vai poder conter isso? Se compete a eles só a circunscrição do seu próprio estado. Então nós precisamos de federalizar, precisamos de responsabilizar o governo federal por ajudar os estados a conter essa violência que não é construída pelos estados, mas sim pela falta de controle das divisas do Brasil, pela falta de controle do crime organizado, que em todo o trajeto de uso de droga se utiliza não só o nosso país, não só um estado, mas se utiliza vários países do mundo que fazem o transporte
para viabilizar essa negociação que é vultuosamente rentável. Então nos assusta muito estarmos à beira de uma eleição e não vermos esse debate evoluir para as questões fundamentais. Assistimos ontem, senhor presidente, a Rede Globo entrevistar o primeiro candidato do grupo de candidatos entrevistados pelo Jornal Nacional, o presidenciável Ciro Gomes. E ficamos preocupados tanto que os dois interlocutores que estavam entrevistando, criando questões particulares, fazendo provocações ao candidato, de forma, utilizando 25 minutos do Jornal Nacional e não discutiu nada de interesse nacional, nada de garantia ao desenvolvimento do país e às infraestruturas. Então a imprensa, às vezes confunde democracia, às vezes confunde o direito de questionar um candidato, de maneira a querer ficar se mexendo em questiúnculas, que não tem o menor sentido, que não mostra nada para a população das intenções do candidato, a não ser a capacidade intelectual e de inteligência do presidenciável Ciro Gomes, que acabou dando um banho no próprio Jornal Nacional e facilitou o entendimento de todos com relação ao seu programa de governo, aos seus objetivos. Espero que todos os outros, a partir de hoje, também tenham a clareza, tenham a capacidade, tenham a inteligência de estar apresentando um projeto, como apresentou ontem o presidenciável Ciro Gomes, a quem nós parabenizamos.